Dia 3 de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Ana Fabiana, a senhora participou do propósito de fé dos 52 dias do ano passado? Sim, participei. Vai participar esse ano? Com certeza. O que a senhora conquistou através deste trabalho na vida da senhora? Bom, primeiramente um crescimento espiritual, um conhecimento, né? Foi aqui nesse ministério que eu cheguei achando que tudo estava certo e aqui eu vi que tudo na minha vida estava errado. Eu aprendi aqui que ter dívida, ser doente, isso não faz parte do propósito, do projeto de Deus para a minha vida e nem para a vida de ninguém. Era assim a vida da senhora, na miséria, doente? Era assim, no endividamento, doente, 4 remédios para respirar, hospitalizada direto. Era assim, sempre foi nessa vida. Através do propósito de fé dos 52 dias, Deus restaurou por completo a vida da senhora. Deus restaurou, vem restaurando a cada dia, a cada trabalho, a cada projeto, cada propósito, cada campanha que tem aqui. A cada dia é um dia melhor que o outro. Deus vem restaurando, mudando o meu caráter, moldando mesmo. E isso me deixa muito feliz. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4, 18 a 20. Eu vou ler várias referências já e aí comentamos. Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. No mesmo instante, eles fizeram isso. Agora vamos para Mateus 16. Mateus 16, 13 a 18. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas porque meu Pai que está nos céus, mas por meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não foi alguém que te disse, mas foi o próprio Deus, o Espírito de Deus. Continue comigo aqui. Vamos para Lucas 22, 31 a 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, ou cirandar como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Diga comigo, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ok, vamos para a última referência, que está em João 21, 3, depois do 15 a 17. João 21, 3 primeiro. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém. Eu paro aqui agora. Nós sempre falamos sobre colocar as coisas que são importantes na frente. E estabelecer prioridades. Vai e vem, o Espírito Santo nos leva a falar sobre disciplina, organização. Ontem nós falávamos de um homem, José, uma palavra que todas as vezes que o Espírito Santo envia, ela sem dúvida nenhuma mexe com a gente da mesma forma. Pelo menos comigo sim. Nos eleva, nos faz entender um monte de coisas. Ela nos renova, abre a nossa visão, nosso entendimento. José, tendo passado por todo aquele processo e todas aquelas situações, nós vemos uma pessoa que permaneceu no mesmo espírito, um espírito de vitória. E isso dá trabalho, isso não é fácil. Manter o tempo todo em meio às guerras, o mesmo espírito, a mesma força. E ele conseguiu isso. E sabe por que ele conseguiu? Porque ele conseguiu manter a mente dele focada em Deus, naquele sonho, naquilo que ele entendeu quando Deus deu a ele. Aqueles sonhos, que era o propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. E quando uma pessoa consegue se manter focada,
e ela estabelece suas prioridades, ela consegue vencer porque ela é contínua. E o maior problema das pessoas é conseguir serem contínuos, permanecerem contínuos. Muita gente não consegue. Então, ele venceu porque ele cresceu. Por isso, a mente dele continuou crescendo. Ele não se desviou. E quando você consegue manter a tua mente na direção certa, as suas prioridades bem estabelecidas, certamente você vai vencer. Mas como você vai fazer isso se você não souber o que você quer? Muitas pessoas até hoje não sabem o que querem. Quantas pessoas que até hoje não sabem o que elas querem para a vida delas? E você precisa saber o que você quer. O que adianta uma pessoa ter paixão pelas coisas, mas não ter direção? Ele tem uma parte que é importante, mas ela não tem o resto. Sem direção você não chega lá. Você pode estar apaixonado por alguma coisa, mas se você não tem direção, você não chega lá. E nós vimos que José, ele tinha vida dentro dele, ele tinha paixão dentro dele, ele tinha direção. E ele foi contínuo. E isso é incrível, quando uma pessoa estabelece prioridades, ela sabe o que ela quer e ela dá continuidade, nada pode detê-la. Nós vemos Pedro. Pedro, possivelmente, na minha visão, analisando a palavra do Senhor, é o mais engraçado de todos os personagens bíblicos. Ele é um sujeito engraçado, ele é animado. Você talvez não veja ele fazendo gracinhas, mas ele tem atitudes que, se você estivesse junto com ele, você ia rir. Eu dou um exemplo para você. Jesus vai fazer a lavagem dos pés. E diz que vai lavar os pés de todos os discípulos. Ele olha para Jesus e diz assim: não, meus pés o senhor não vai lavar. Pedro, se eu não lavar seus pés, não tenho parte com você. Ok, Senhor, para lavar a cabeça, as mãos e os pés. Não, Pedro, não é tudo isso, é só os pés. Se você estivesse perto dele, acho que você ia rir. Eu ia rir. Eu acharia engraçado. Não, o senhor não vai lavar meus pés. Bom, então, se eu não lavar seus pés, não tenho parte com você, não terá parte comigo. Não seja por isso, pode me dar um banho. Não é um banho, Pedro, é só os pés. É só os pés. É uma situação que, se você estiver junto, você ri, é engraçada. Mas nós vimos que, quando Jesus o chamou, ele largou tudo. Ele largou tudo na hora. O Senhor lançou sobre ele o Espírito entrou. Entrou. E largou e foi. Você percebe em várias situações que ele era apaixonado pelas coisas que ele fazia. Tinha vida nele. Mas o tempo todo, a Bíblia fala das inconsistências do seu temperamento. Ele fazia tudo. E ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. Você vê que ele tinha boa vontade. Ele tinha paixão, mas não tinha direção. Ele era desorganizado. Percebemos que indisciplinado. Ele era inconstante. Ele falava muito, mas na prática, ele não conseguia colocar em prática. Quando Jesus estava andando sobre as águas, que ele pediu para ir até o Senhor, olha a coragem dele. E quando ele estava vivendo um dos maiores milagres, ele começou a olhar ao redor dele e teve medo
Sendo que ele teve tanta coragem para pedir para ir fazer aquilo, uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ele mudava muito rápido. Porque ele não tinha controle sobre as emoções dele. Ele era um apaixonado, ele queria. Mas ele era volúvel no seu temperamento. Ele era inconstante. Ele não conseguia estabelecer prioridades. E isso é fundamental. Se você não estabelece prioridades na sua vida, você vai abraçar tudo, você vai falar sobre tudo, você vai se envolver com tudo. Bom, e nós vemos essas histórias todas, nós vemos ele com muita atividade, mas não encontramos realização aqui. Nós vemos o Senhor chamando por ele largou as redes e foi. Nós vemos aqui o Senhor perguntando para todos eles, o que dizem que eu sou por aí? Ah, dizem que o senhor é Elias, é João, é até Jeremias, é um dos profetas. Pedro levanta e diz, não, o senhor é o Cristo. Surpreendeu Jesus? Feliz é você, Simão. Porque não foi ninguém que te falou isso não, foi o próprio Deus. Então ele veja bem, ele tinha potencial. Ele tinha condições. Ele tinha coragem para fazer as coisas. Ele não conseguia manter aquilo. Ele conseguia ouvir a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele ouvia muito a voz da sua carne, das suas emoções. Você está entendendo isso? Sabe uma pessoa que ela tem potencial. Ela tem tudo para arrebentar. Ela tem talento. Ela tem atividade, ela é esforçada, ela é apaixonada. Ela quer fazer. Mas ela não tem controle sobre ela, sobre as emoções dela, sobre o temperamento dela. Ele fazia muitas coisas, inclusive um monte de coisas erradas. Aqui o Senhor diz para ele que sobre ele, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu levantarei a minha igreja. Porque Pedro em grego quer dizer pedra, rocha. O Senhor escolheu ele. O Senhor escolheu Pedro para ser o primeiro líder. O líder da primeira igreja cristã. O Senhor encontrou algo nele. Que agora ele tinha que trabalhar aquelas emoções. Aquele temperamento impulsivo. Descontrolado. Desorganizado, indisciplinado, que não tinha prioridade, que tinha paixão, não tinha direção, não tinha foco. Ele tinha muita coisa. Ele foi o único que disse, tu és o Cristo, enquanto todo mundo está dizendo Elias, João, Jeremias, outro profeta, tu és o Cristo. Feliz é você, Simão. Porque quem falou isso para você foi o próprio Deus. Teve coragem para tomar uma atitude, largar uma vida. Que ele era pescador. Era o que ele sabia fazer. E de repente Jesus lança sobre ele o Espírito, ele vai. Então às vezes a pessoa, o Espírito é lançado sobre ela, ela pega para ir. Ela entende o que está sendo dito. Muitas vezes, como ele, tu és o Cristo. Ela tem aquele entendimento. Mas ela não conseguiu organizar as emoções dela. E enquanto ela não fizer isso, isso vai ser um prejuízo para o seu sucesso. Porque Pedro só teve sucesso
quando ele passou a ser totalmente controlado pelo Espírito. Quando ele passou a ter controle sobre as emoções dele. Quando ele focou, ele tomou direção. Não porque o Senhor Jesus não dava direção, dava. Mas ele era perdidão. Então quando ele tomou a direção, ele focou. Ele colocou as suas prioridades em ordem. E se organizou. A vida dele ministerial prosperou. E aí você abre isso para a sua vida. Para a sua vida profissional. Financeira, econômica. Porque às vezes você tem talento. Você tem potencial, você tem capacidade. Não é falta de talento, de capacidade, de potencial. Mas você não é uma pessoa razão. Você adora o que faz, mas é uma pessoa sem direção. Que por mais que Deus lhe dê direção, você não toma. Você não é uma pessoa focada. Você é indisciplinada. Você não é uma pessoa que tem prioridades bem estabelecidas. Você não é. Quando o Senhor falou para ele que o diabo queria se andar com eles, mas que ele tinha orado por ele, falou para ele, quando você se converter, prega aos seus irmãos. Porque ele estava ali um tempão com o Senhor, mas ainda não tinha amadurecido. Não tinha chegado onde tinha que chegar. Tinha que haver uma mudança. Tinha atividade, mas não tinha realização. E daquele jeito, nunca haveria realização. Você vê que com Jesus morreu, falou que ia à cruz, etc. Tal, morreu, ressuscitou. Ele foi lá no túmulo, ele constatou que ele tinha ressuscitado. E de repente ele foi pescar. Jesus aparece, os abençoa. Inclusive quando Jesus apareceu, ele chegou a pular na água. Certamente porque ele sabia o que ele estava fazendo. E aí Jesus vem e senta com ele e fala para ele, Pedro, vem cá, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Senhor, Pedro, você me ama? Senhor, homens, mas o senhor não está entendendo? Não, Pedro. Certamente o senhor está querendo dizer exatamente isso. Você que não está entendendo. Você precisa focar, Pedro. Você é um sujeito desfocado. Você é um sujeito sem direção. Você precisa focar, Pedro. O senhor perguntou 3 vezes para ele. Para deixar bem claro o quê? Foca no propósito, Pedro. Foca no propósito. Você é um sujeito voado, você precisa colocar a sua cabeça no lugar. Você precisa de direção, de foco. Você precisa de prioridades. Você precisa se organizar. Tem gente que está agonizando, porque se você não se organiza, você agoniza. A vida vira uma bagunça. Precisa se organizar. E se você quer sucesso, você vai ter que entender essas coisas. Não adianta só você ter talento e potencial. Se você não tomar a direção certa, focar nas coisas, estabelecer prioridades, se organizar. Se você não tiver controle sobre as suas emoções, você vai ser como Pedro, que tem muitas coisas bacanas, mas só aquilo não é o bastante para se tornar um líder de sucesso. Só a sua paixão, o seu desprendimento, ter potencial,
Jesus deixou bem claro, aquilo não era o bastante. E o Senhor o escolheu. Eu penso que é bem isso também. Você vê que ele era uma pessoa sem formação nenhuma, não era como Paulo. Paulo tinha formação acadêmica. Ele não tinha. O Pedro não tinha. Ele era pescador. E o Senhor escolheu ele para ser o primeiro líder, o líder da primeira igreja cristã. Podia ter escolhido outro, não sei, mas escolheu ele. O Senhor acreditou nele. Tudo que ele tinha que fazer era se organizar. Então eu penso que cada um que aqui está, a palavra é para você. Deus acredita em você, sabe que você pode ir além, mas há coisas que quem tem que fazer é você. Deus não vai vir aqui estabelecer suas prioridades, Deus não vai vir aqui para organizar a tua vida, Deus não vai vir fazer muitas coisas que só você tem que fazer. Se você não faz, não vai. Ô Pedro, foca nas minhas ovelhas, meu filho. Você já voltou a pescar, Pedro? É para focar nas minhas ovelhas, compreendeu? É nessa direção. Não dá para ser pescador de peixe e pescador de homens, meu filho. É só pescador de homens agora. Não dá mais. Chega de pescar. Acabou, Pedro. Isso é passado, ok? Agora foca nas minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Ô Senhor, eu amo. Então é nisso, meu filho. É nessa direção, meu filho, que você vai seguir. Minha gente, não dá para fazer duas coisas. A própria Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. O próprio Elias disse para o pessoal: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? A Bíblia diz em Tiago 1, Deus não pode dar coisa alguma a pessoas que têm mente dividida. Uma mente dividida não pode ir. A Bíblia diz que reino dividido não pode ir. Você precisa saber o que quer, focar no que você quer, tomar a direção, estabelecer prioridades, se organizar, para que você tenha sucesso. Senão não vai. Você não vê milagres acontecendo durante todo esse período. Mas depois que Pedro fez o que ele precisava fazer, depois dessa aqui, ó, Jesus, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Você me ama? Amo, Senhor. Você me ama? Oh, Senhor, mas o Senhor não entende o que eu faço. Não, meu filho, sabe por quê? É você que não entende. Você precisa focar. Colocar a tua cabeça na direção certa. Ou você coloca, ou você se arrebenta. Então uma pessoa, ela coloca a cabeça dela em Deus e no mundo não vai. Naquilo que ela quer para a vida dela. Se você não sabe o que você quer, você precisa saber. Porque não dá para hoje olhar para cá, amanhã já está de olho aqui. Hoje está de olho aqui, hoje está de olho aqui. Hoje está de olho aqui, hoje está de olho aqui. Você precisa saber, você quer isso ou você quer isso? Não, eu quero isso aqui, agora foca nisso aqui. Põe energia nisso aqui. Prioriza. Coloca força. Trabalha com excelência. Começa a trabalhar para que as coisas funcionem com excelência aqui. Senão, você vai abraçar o mundo e as coisas vão dar errado. Não vão funcionar. Você vê que depois que ele organizou a vida dele, o ministério dele começou a funcionar. Pregou, milhares de pessoas se renderam a Cristo no único dia. A sombra dele, por onde ele passava, curava. Morto, ele orou, ressuscitou. Os gregos começaram a questioná-lo acerca da organização das mesas, das viúvas, não sei o que, um monte de assunto. Ele virou e poderia ter parado e pensado assim. Ele tinha sido emocional a vida inteira. Bom, é minha oportunidade então de ganhar esse povo, fazer tudo, etc e tal. Não, parou e pensou, não vou. Não.
Não, eu não vou negligenciar o propósito da minha vida, o meu chamado. Não, não vou não. Não vou deixar a pregação da palavra para ir servir mesa, coisa nenhuma. Foi lá, usou a cabeça, levantou as pessoas certas para fazer aquilo, disse não, organizou, delegou, continuou tendo a administração, o controle daquilo, mas ele deixou bem claro, meu papel é pregar a palavra, curar os enfermos, ajudar, servir as mesas, eu vou deixar para esses 7 aqui. Eu não vou fazer. Não é para mim isso aqui, a minha prioridade é essa. Ele disse não para o pessoal. É só vocês lerem. Eu já preguei sobre isso, não sei nem quantas vezes. Ele disse não. Ele disse não. Ele passou a conseguir dizer não, organizar a vida dele, estar focado. E a partir do momento que ele se colocou no propósito, focado, com as suas prioridades, o ministério dele deslanchou. Você está me entendendo? Isso entra, você entende o que quer dizer? O ministério dele deslanchou. Então você quer sucesso? Você quer que a sua vida profissional deslanche? Você quer ir além? E etc. Você vai ter que entender sobre essas coisas. Porque isso é um dos grandes problemas de muitos cristãos. Tem muito cristão que não é bem sucedido porque ele mistura as coisas. Ele mistura as coisas. Aquilo que é para ele fazer, ele quer que Deus faça também. Ele cruza os braços. Estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Tem um jeito de esperar em Deus. Tem coisa que Deus não vai distribuir currículo para você. Deus não vai fazer o seu trabalho lá onde você está empregado ou você tem o seu negócio. Não é o Senhor que vai organizar a sua vida financeira, a sua vida. Ele vai te abençoar para você organizar. Mas quem vai estabelecer a ordem ali é você. Ele não vai botar ordem no trabalho, ele não vai botar... Tem coisas que é você que tem que dizer. Não vai ser assim. Não vai ser daquele jeito. O não, quem tem que falar é você. Quem tem que organizar as coisas lá é você. Quem tem que colocar limites lá é você. Enfim, tem uma série de coisas. Pedro não conseguia fazer isto antes. Antes ele não conseguia. Depois, ele passou certamente a se impor. Porque se você não se impõe sobre você mesmo, você simplesmente diz, isso eu não consigo fazer. Eu não consigo, eu não consigo. Você é colocado para chefiar alguma coisa. Eu já ouvi gente que foi promovido, foi colocado para chefiar, etc., mas não conseguia se impor como líder. Eu não consigo, gente. Eu não consigo, meu filho. Então, você quer liderar, você quer um cargo de chefia, você quer um cargo melhor, mas não consegue botar ordem, liderar as pessoas, colocar limite e dizer, não, meu filho, não é assim, olha, por favor, não se funciona assim, é assim que eu quero, assim tem que ser. As pessoas trocam, elas invertem as coisas, elas se confundem, eu não sei. E aí, as coisas não andam, reclamam e reclamam. Por que eu não tenho sucesso nisso? Por que eu não tenho sucesso naquilo? Eu penso que muitas coisas, muitas perguntas que as pessoas fazem, elas têm a resposta. Tem gente que não tem sucesso em muita coisa porque ela não trabalha excelência no que ela faz. Ela não trabalha. Tem gente que é acomodado na vidinha, no mundinho. No trabalho dele é o arroz com feijão, ele não muda aquilo, ele não procura progredir, ele não cresce. E aí, por que eu não tenho sucesso? Muitas vezes, a pessoa quer jogar a falta de sucesso só para Deus. Por quê? Sim, tem as questões espirituais, mas nós estamos orando, expulsando, quebrando e tal. Agora, você sai, agora é a tua hora.
Se lá no seu trabalho, nas suas funções, na sua empresa, no seu negócio, a coisa é bagunçada, desorganizada, não tem direção, não tem foco, não tem prioridades estabelecidas ali. Você quer abraçar tudo, você vai acabar fazendo tudo errado, não vai fazer bem nada. Então você quer crescer, as pessoas não crescem por acaso, porque Deus pode até te abençoar, Ele te abençoa e abençoa mesmo, se você busca, te coloca lá. Mas se você não faz a sua parte, não faz a sua parte, não vai. Quantas pessoas que querem, quantas que eu já vi, que queriam ser donas do seu próprio negócio. Mas quando se tornaram donas do seu próprio negócio, continuaram pensando como empregado. Continuou com a cabeça pequenininha, não ampliou. Se você não amplia, você quer mais, você quer crescer, você quer mais. Então, a tua cabeça tem que sair na frente. Tem que sair na frente. Não adianta. Ou você coloca a qualidade em tudo que você faz, ou você você vai até ali, depois você não vai mais. É o que eu vejo acontecendo com muita gente. Gente, tem muitas pessoas que são enroladas. Não tem palavra. O trabalho, as suas funções, o que ele faz, é tudo muito desorganizado, é uma bagunça. Sabe, eu vejo Deus falando isso, porque às vezes a gente encontra muitos perguntando o porquê, por que isso, por que aquilo. Dê uma olhada na sua vida. Tem gente que não precisa muito para ver que ele é inconstante, ele é volúvel, ele não dá continuidade às coisas. Enquanto Pedro não teve controle sobre as emoções dele, não estabeleceu prioridades, não se organizou, não tomou direção, não focou, ele não teve sucesso. Ele não teve, ele teve que receber. Ele teve que entender, recebeu o Espírito Santo, se posicionou. A gente também, muitas vezes também se prega. A gente fala, bom, recebeu o Espírito Santo, etc. E aí então tu mudou. Escuta, eu conheço muita gente que foi batizada no Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar para você, tem muita coisa que é religiosa nisso aí. Se você não colocar as coisas em prática, mudanças reais, força para mudar coisas, precisam mudar. Muitas vezes você recebeu o Espírito Santo, recebeu os dons, fala em línguas, etc. Você se emociona, você recebe a Deus, isso e aquilo. Só que na vida precisa de atitude. Precisa de atitude. Então não venha só dizer, sim, o Pedro recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi cheio, o ministério dele foi andando, mas eu penso que mudou dentro dele. Ele trabalhou mudanças dentro dele. Porque há coisas que não adianta, Deus, veja bem uma coisa, Ele não nos obriga, Ele te deu livre arbítrio. Então, precisa haver posicionamento, você precisa entender coisas e colocá-las em prática. Se não é colocado em prática, por que, Senhor? Olha, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho isso, eu vou à igreja, eu jejuo, eu faço isso. Você faz, Deus está te abençoando. Mas aí há coisas que você precisa fazer para manter. E se você não tem qualidade no que você faz, não adianta você achar que o mundo vai aceitar. Se uma pessoa, eu sou manicure, eu sou cabeleireira, eu tenho um restaurante, eu sou um dentista, eu sou um advogado.
seja lá o que você faz, eu sou um executivo. Ninguém vai lá fazer unha com você só porque ele gostou e tem dó de você. Porque você ou faz bem ou não faz, senão não volta mais. Ninguém vai contratar. Se você estragou, fez uma obturação errada aqui e o tratamento ficou ruim, você pode ter certeza que aquela pessoa vai falar mal daquele dentista pro outro, vai dizer, não passa nem na porta, meu filho, porque aquilo lá é ruim. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus te manda clientes. Aí você vai lá, o dentista obtura errado, faz o negócio errado. Alguém vai voltar lá? Não vai. Não vai. Então, seja qual for a sua função, você precisa entender sobre isso. Se você é um mau profissional, Deus te abençoa, Deus manda a bênção, mas você não segura a bênção. Você não segura. O Pedro tinha potencial, talvez a pessoa tenha. Tinha talento, tem. Ele teve a coragem de largar tudo e seguir. Às vezes a pessoa tem coragem para abrir um negócio. Ele tem. Mas não passa disso. Depois que ele abre, o sujeito contrata ele uma vez, depois nunca mais. Não lida mais, não vai. Não quer mais do serviço dele. Então, eu não sei por que isso não anda. E muitas vezes quer culpar. É o mal. Como eu disse, nós expulsamos o mal, repreendemos o mal, etc. e tal. Só que muitas vezes tem a ver com a qualidade do trabalho da pessoa. Você entende isso ou não? Não adianta você querer, você morre de orar para as pessoas irem lá no seu comércio, no seu restaurante, no seu lanche, não sei onde. Aí você serve uma comida ruim, não volta mais. O cliente come e fala, paguei, comi mal para danar, não volto mais aqui e tal. Deus te mandou o cliente, você não pensou. A tua parte, a parte que você tinha que fazer, você não fez. Então o povo de Deus tem que entender que precisa usar a cabeça. E muitos não usam. Eu conheci ao longo da minha vida um monte de religiosos. Eu estou esperando Jesus. Um dia. Não, meu filho, um dia não vai. Esse dia não vai chegar. Eu já vi muita gente, eu estou esperando Jesus. Um dia minha luta vai acabar. Um dia vai acabar. 10, 15, 20, 30. Morreu, pronto. Morreu na miséria, na derrota. Não prosperou, não avançou. Porque não teve atitude, não teve mudança de cabeça, de visão. Não botou qualidade no trabalho. Nada. Quer que Deus faça por ele. Mas não está disposto a fazer a sua parte. Aí o negócio não anda. E não anda mesmo. Então Pedro, Jesus já morreu, ressuscitou, tinha falado que isso tudo ia acontecer, ele voltou a pescar. Ele é uma pessoa emocional. Uma pessoa desorganizada. Uma pessoa que não era contínua. Uma pessoa volúvel. Uma pessoa que ainda não tinha conseguido estabelecer a prioridade da vida dele. Peraí, isso que eu quero, aqui que eu vou ficar. Chega de retrocessos, eu vou me firmar nisso, e assim, assim. Depois que você se organiza, você coloca a tua cabeça, trabalha as dificuldades que você tem dentro de você, ninguém te segura. Você com o Espírito, manifestando uma fé viva, na obediência, e trabalhando com excelência, quem vai te segurar? Ninguém. Ninguém te segura. Agora, você ora, você jejua, você busca, mas você não faz a sua parte. Não faz. Então, não vai. Então, tudo você deve analisar. Como você é como profissional. Você é um profissional